O visitante que vai à igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém se depara com vários enigmas. Afinal de contas, é este o local onde Jesus de Nazaré foi crucificado e sepultado? Por que ele está dentro dos muros da cidade e não fora, como se supunha? Qual é a relação entre esta presente construção e o local original? Como este local se tornou tão diferente daquele que o Novo Testamento nos leva a esperar? Um jardim com um túmulo próximo a uma colina chamada Gólgota. E mesmo supondo que este seja irregularmente o local concreto, está ele no ponto exato? Foi realmente nesta laje de mármore que Jesus foi deitado? Esse é o começo de A Ressurreição do Filho de Deus, de N.T. Wright. Nas palavras de Tim Keller, um pastor presbiteriano norte-americano, esse é o livro mais importante que já foi escrito em toda a história do cristianismo sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. É um calhamaço de 1108 páginas que esmiuça toda a questão da ressurreição. No judaísmo antigo, nas culturas circundantes ao judaísmo, na cultura grega que tanta influência teve no cristianismo nascente. Por exemplo, criam os gregos numa vida após a morte, eles acreditavam em ressurreição. Enfim, de onde vem a ideia de ressurreição dentro do cristianismo? Como foi que historicamente ela se firmou? Como os evangelhos sinóticos tratam da ressurreição do Senhor Jesus Cristo? Como Paulo trata desse assunto em suas cartas? E os textos lucanos, Atos dos Apóstolos e o Evangelho de Lucas, como trata da ressurreição? Como essa realidade histórica se firmou na igreja nascente e se tornou algo distintivo desta nova religião? Tudo isso e muito mais N.T. Wright analisa nessa sua obra. Ele é um profundo conhecedor da história palestinense do tempo de Jesus Cristo e não só, mas também da história judaica, é um profundo conhecedor. Então, esse é um trabalho, antes de tudo, histórico, que fundamenta a ressurreição de Jesus Cristo dentro de um contexto histórico e não somente do ponto de vista da fé. Para N.T. Wright, a doutrina da ressurreição não foi um fruto da fé, como crerão alguns teólogos, mas a fé é fruto da ressurreição. Ela é uma consequência da ressurreição de Jesus Cristo. E eu penso que nessa semana, Semana Santa, que nós estamos tratando da morte e ressurreição de Jesus Cristo, nada melhor do que trazer para vocês esse livro. Para mim foi uma experiência fascinante. Eu já falei outras vezes aqui sobre N.T. Wright, principalmente há pouco tempo apresentei um livro dele, Paulo, uma biografia. Ele talvez seja o maior conhecedor do Novo Testamento da atualidade. N.T. Wright nasceu em 1948, é anglicano, foi bispo durante vários anos na Inglaterra, ensinou Novo Testamento por 20 anos em Cambridge, Montreal e Oxford. Escreveu mais de 30 livros e atualmente é professor e pesquisador do Novo Testamento e do cristianismo primitivo no St. Mary's College, na Universidade de St. Andrews, na Escócia. É um autor fascinante, gosto muito dele e esse livro particularmente me tocou muito pela fundamentação histórica. A questão histórica sempre me chama muito a atenção, talvez porque eu seja casado com uma professora de história, tenha sido eu também professor de história durante alguns anos no ensino médio e professor de filosofia, que a filosofia vai sempre trabalhar com a questão da história, porque ela não está solta no ar, ela surge num momento histórico na Grécia. Então, a questão histórica sempre me chamou a atenção, é algo que eu sempre tento, nas minhas pregações, nos meus estudos, dar sempre uma fundamentação histórica relativamente boa, porque eu costumo dizer que esse é o meu tempero. Embora a minha pregação, os meus estudos sejam todos na linha reformada, calvinista, reformada, né, na sua mais
pura concepção do termo, mas eu ponho um tempero diferente, que é justamente a fundamentação histórica. E N.T. Wright tem me ajudado muito no aprofundamento e no embasamento histórico para os meus sermões, para os meus estudos. E esse livro, então, dele é fantástico. Ele mergulha em toda a tradição judaica, no Antigo Testamento, a ideia de ressurreição, como é que isso vai crescendo, o medo inicial que os discípulos tiveram quando se deparam com o Senhor Jesus ressurreto, porque por mais que ele tenha trabalhado essa ideia durante todo o seu ministério com os discípulos, sempre que teve oportunidade, ela provocou um medo, digamos assim, muito grande quando eles se viram diante do próprio Cristo ressuscitado. Para eles foi algo novo, completamente novo, algo jamais visto na história judaica, na história do mundo, na história de Canaã, de toda aquela região onde eles viviam. Então, era um fato novo, difícil de ser lidado, mas eles lidaram muito bem com isso, e toda a teologia cristã está fundada na ressurreição. Não for a ressurreição do Filho de Deus, não existiria cristianismo, não existiria fé cristã, porque toda a fé cristã parte do evento da ressurreição, um evento histórico, comprovado. Paulo diz que uma das aparições do Senhor Jesus foi para mais de 500 pessoas. Então, muita gente o viu, tendo-o visto morto, o viu depois ressuscitado ao terceiro dia. Durante 40 dias, pelo menos, depois da ressurreição, ele fica na Galiléia e na Judéia, tendo encontro com seus discípulos. N.T. Wright, então, aprofunda essa questão da ressurreição e nos mostra a grande singularidade do cristianismo em relação a qualquer outra religião que se tenha notícia. Por isso, nessa Semana Santa, a minha recomendação é A Ressurreição do Filho de Deus, de N.T. Wright, este calhamaço de 1108 páginas. Dá para se divertir bastante. Um grande abraço, e eu espero encontrar você nas páginas desse livro também, para que você possa aprofundar os seus conhecimentos sobre a ressurreição do Filho de Deus. Um grande abraço.